Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Nós teremos nesta próxima quinta-feira, dia 12/10, que é festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Nós teremos aqui, neste local, as missas pela manhã, 8h30, missa rezada, como de costume, e às 10 horas, missa cantada. Não haverá missa pela noite neste dia. Então, missa 8h30 e 10 horas, missa cantada. Lembrando que dia 12 não é um dia de preceito, não é um dia obrigatório de missa, mas, sendo feriado e sendo a padroeira do Brasil, acho que todos nós somos, de alguma forma, aqui quase que intimados pela devoção para venerar Nossa Senhora através, né, na Santa Missa. Mas não é um dia de preceito, não é um dia santo de guarda, propriamente dito. Então teremos a missa, 8h30, missa rezada, e às 10 horas, missa cantada. Esse 19º domingo depois de Pentecostes nos chama a atenção para esta veste nupcial que termina esta parábola do Evangelho de hoje. Nosso Senhor, em que o chefe, né, o anfitrião daquelas bodas diz para aquele que não estava ali bem vestido: amigo, onde está a tua veste nupcial? E ele, justamente por não estar vestido com esta veste nupcial, ele é condenado ao fogo eterno. O que parece muito extremo para nós. Alguém não está bem vestido, por isso que ele está sendo condenado. Mas devemos compreender aqui justamente então a importância deste item, desta veste nupcial. O que é esta veste nupcial, sem a qual não tem como entrar nas bodas eternas de nosso Senhor, nas bodas do Cordeiro, nas bodas místicas de Cristo com a Igreja. Então esse 9º domingo nos chama a atenção para esta veste nupcial, que é a veste da nossa renovação em nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo, já no início desta epístola do domingo, ele nos exorta a nos revestir do homem novo, o homem novo que é renovado pela redenção. E no Evangelho nos é mostrada essa parábola da veste nupcial. Tudo isso para nos mostrar o quão importantes e quão necessárias são estas nossas vestimentas sobrenaturais. E São Paulo diz nas suas epístolas também: revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo. O quão importante esta veste sobrenatural que nos reveste do próprio Filho de Deus, que nos faz semelhantes com o Filho de Deus. E são tão importantes que chega a tal ponto, sem elas nós não conseguimos entrar no reino eterno de Cristo. Então nós devemos, com um zelo ardente, buscar conservar em nossa vida essas vestimentas sobrenaturais, essas vestes nupciais. Elas são importantes, essas vestes nupciais, essas novas vestimentas, porque por elas nós nos tornamos homens novos, semelhantes a Deus, numa verdadeira justiça e numa verdadeira santidade. Sem elas, nós não participaremos da vida eterna junto das bodas do Cordeiro. É interessante que no rito tradicional do Santo Batismo, no momento, logo depois que o padre batiza a criança na pia batismal, ele impõe sobre a criança uma veste branca, uma veste nova, que é justamente a imagem desta veste, o simbolismo desta veste nupcial. No batismo, nós tiramos as nossas roupas velhas, que é o homem velho, nós revestimos uma veste nova.
Na antiguidade, ainda no primeiro século, quando o batismo ainda era feito por imersão e numa piscina, num batistério específico, ao lado da igreja, as pessoas desciam nuas à pia batismal, ao batistério, porque tiravam as vestes antigas, eram batizadas e depois recebiam vestes novas, cujo resquício sobra, né, nós temos ainda no nosso batismo, né, nós impomos uma veste branca. E ao impor essa veste branca, a igreja reza que se conserva, né, que a criança possa conservar intacta essa veste nupcial para participar, né, um dia e encontrar um dia com o nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas eternas. E essa vestimenta nupcial que nós recebemos no nosso batismo ou na nossa conversão de coração totalmente para nosso Senhor Jesus Cristo é a graça divina, é a graça de Deus que habita, que vai habitar em nossa alma e que santifica, que purifica, que embeleza a nossa alma, dando vestes novas, dando uma nova característica, dando uma semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça é um dom divino que eleva o homem a uma íntima comunhão de vida com Deus, fazendo-nos participantes da natureza divina, como diz São Pedro na sua epístola, verdadeiramente participantes da natureza divina. Essa graça nos santifica, essa veste nupcial da graça de Deus nos santifica e faz da nossa alma verdadeiramente a habitação da Santíssima Trindade pela ação do Espírito Santo. Um homem santificado e vestido com esta veste nova da graça de Deus deve, então, como consequência lógica, reproduzir na sua vida cotidiana, prática, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nos seus mais diversos atos, reproduzir o exemplo e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós nos vestimos com as vestes de Cristo, nós devemos reproduzir concretamente, então, os seus exemplos, né, de virtudes, de santidade, buscar o caminho que Cristo nos aponta. Daí São Paulo diz, revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando conformar o nosso gosto, o nosso amor, nossos desejos aos mandamentos de nosso Senhor, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, buscando ajustar a nossa vida com os preceitos evangélicos, buscar ajustar a nossa vida com a boa nova, com a palavra de Deus, e isso levará para a nossa felicidade, né? Para o nosso equilíbrio pessoal, humano verdadeiramente, e para a nossa felicidade eterna. Nós participaremos das bodas do Cordeiro, se nós usarmos as vestes especiais e agirmos segundo essas vestimentas que nós devemos portar, essas vestimentas de santidades. E exige um íntimo esforço da nossa parte. A graça de Deus começa, Deus dá o primeiro passo em nossa direção e nós devemos dar o nosso passo, né, na direção de Deus, fazendo um esforço íntimo da nossa alma para buscar de forma voluntária conservar em nós este vestimento, essa vestimenta espiritual da graça de Deus, eliminando pouco a pouco de nós, num verdadeiro processo de conversão, tudo aquilo que não se conforma com o nosso Jesus Cristo, tudo aquilo que é um obstáculo à graça de nosso Jesus Cristo, tudo aquilo que nós vemos claramente que nos impedem um verdadeiro progresso espiritual nas virtudes, né, na santidade, na graça de Deus como um todo. Devemos eliminar tudo, saber podar da nossa vida tudo aquilo que impeça a eficácia da graça em nós e a sua frutificação em virtudes e em dons para a vida da santidade. Esta veste nupcial que nós devemos portar, que nós devemos cultivar, né? Deixá-la sempre num estado de limpeza digna de Deus, ela é necessária para a nossa salvação. E daí essa pergunta indignada do anfitrião daquele banquete: amigo, como entraste aqui sem as tuas vestes nupciais? Essa veste nupcial é necessária para a nossa salvação.
e só será conservada com este esforço íntimo da nossa alma, guiada pelos princípios e pela busca da justiça e da santidade em nossa vida. Do mesmo modo que os convidados daquele banquete do Evangelho, da parábola de hoje, eles deveriam ter mudado suas vestes para entrar nesta festa com vestes novas, limpas. Também nós devemos mudar as nossas vestes, mantê-las no estado de perfeição, não corrompendo estas vestes boas ou retornando para os nossos trapos velhos dos antigos vícios e antigas imperfeições, para realmente buscar este caminho que leva para a vida eterna. Assim como eles não tiveram que entrar no banquete com vestes novas, também devemos cada vez mais mudar as nossas vestes para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e entrar nesse banquete eterno do céu. E esta parábola é uma imagem da nossa conversão. Isso é a conversão humana. A conversão é esta mudança de vestimenta, uma vestimenta não meramente exterior, mas primeiramente interior. Uma mudança de vestimenta da nossa alma, né? Em que nós saímos de um estado de injustiça para um estado de justiça, um estado de santidade, de um estado de pecado para um estado de conformidade com Deus. E não somente consiste na infusão da graça divina que lavará o nosso interior, fortificará a nossa alma com virtudes, com os dons do Espírito Santo, nos dando características de vestes novas, dando à nossa alma a beleza de uma nova vestimenta, mas exige ainda um segundo passo. A conversão, a graça de Deus que é infusa em nós, exige que nós tenhamos o exercício, concreto do nosso dia a dia, das virtudes que correspondem melhor a esta nova vestimenta. Devemos ter o exercício ativo de uma vida cristã autêntica como consequência desta veste nova da nossa alma que nós portamos. Isso é o processo de conversão. Se eu não começar a agir segundo esta minha vestimenta que Deus me deu, segundo esta graça que Deus me deu, logo pela minha negligência, eu vou acabar manchando, pisando nesta minha vestimenta, eu vou acabar perdendo mesmo esta graça divina em minha alma. Então eu devo buscar conformar a minha vida com esta graça de Deus que eu recebo e na prática, no exercício prático das virtudes, no meu dia a dia, na busca pela santidade, em todos os atos, buscando em todas as coisas da minha vida o amor de Deus. E tenham certeza que aí encontraremos o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. São Paulo, na sua doutrina, ele sintetiza esse processo de conversão e de santificação em 3 etapas: despojar do homem velho e corrompido, renovar o espírito e se revestir do homem novo segundo Cristo. 3 etapas de um processo de conversão: despojar do homem velho, renovar o nosso espírito, nos revestir do homem novo em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 3 etapas, elas são ao mesmo tempo simultâneas e progressivas. Elas são simultâneas porque a graça de Deus, ela opera de uma vez só. Nessas 3 etapas, a graça de Deus vem em nossa alma e, ao mesmo tempo, ela nos faz abandonar o homem velho, renova o nosso espírito e nos reveste de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há verdadeira renovação sem despojar do homem velho, sem renovar o interior e sem buscar ser semelhante a nosso Senhor. São simultâneas e, ao mesmo tempo, essas etapas elas são progressivas. A nossa conversão ela é também progressiva, porque se revestir de Cristo é um trabalho contínuo da nossa vida inteira, é um trabalho de aperfeiçoamento.
de buscar imitar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo, buscar cada vez mais despojar do homem velho, buscar cada vez mais renovar o nosso interior, buscar cada vez mais ser semelhantes em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos cada vez mais melhorar e caminhar e crescer no caminho da santidade. Nós devemos crescer no caminho da santidade. Aquele que não progride no amor de Deus vai tender sempre a regredir no amor de Deus. Aquele que não exercerá, buscar exercer as virtudes correspondentes à veste nupcial, à veste da graça de Deus, regredirá e perderá a veste nupcial. E assim, esta conversão que é simultânea, se torna também, verdadeiramente também progressiva. Cada vez mais nós devemos buscar ser semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, a nossa vida, cada vez mais, a nossa veste nupcial da nossa alma, cada vez mais será semelhante àquela veste reluzente, brilhante de Cristo na sua ressurreição, porque nós estaremos operando em nós a nossa ressurreição espiritual. Buscar esse despojamento do homem velho é primeiramente não viver à maneira dos pagãos, cuja finalidade, que tem na sua vida como finalidade os meros prazeres dos sentidos, que vivem na obscuridade do entendimento, indiferentes à existência de uma verdade salvadoras, indiferentes à existência de uma revelação do conhecimento que nós devemos ter de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados, é a primeira lição do catecismo, e nós não cansamos aqui de repetir, nós somos criados para conhecer, amar e servir a Deus nessa terra e depois gozá-lo para sempre na eternidade, estar ao seu lado, felizes na eternidade. E assim não podemos viver à maneira dos pagãos que não conhecem esta finalidade verdadeira da sua vida, que é conhecer, amar e servir a Deus, e fazem dos meros prazeres dos sentidos a sua principal finalidade, da matéria a sua finalidade. Vivem na obscuridade da razão que é causada por essa desordem na vida, desordem de finalidade da vida, indiferentes à existência de Deus, de um Deus Salvador que intervém na história e que morreu, se encarnou e morreu por nós. Vivem longe da vida de Deus e embrutecidos, cada vez mais embrutecidos pela sensualidade, pelo orgulho do mundo e pela avareza. Longe de nós, busquemos então despojar deste homem velho pagão, para buscar as vestes da santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se revestir do homem novo nos implica abraçar a justiça e a santidade, ou seja, a prática do bem, evitando os pecados que nos afastam de Deus, buscando evitar, trabalhar inclusive as imperfeições, para buscar essa perfeição de Cristo, essa perfeita imagem e semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar os auxílios da graça de Deus, da graça santificante, que nos torna amigo de Deus, por meio da Santa Missa, por meio dos sacramentos, por meio de uma vida de oração verdadeiramente autêntica. Devemos nos revestir desse homem cuja imagem nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. E este homem novo, ele se opõe ao homem velho. O homem novo, ele é segundo Cristo. O homem velho é segundo o velho Adão. O homem velho é o homem da concupiscência vencedora, da desordem, das paixões desordenadas. O homem novo é o homem da graça de Deus, que pode, com o auxílio de Deus, controlar as suas paixões e ter uma vida verdadeiramente equilibrada. Um homem é o homem da morte, um homem que busca a morte na vida e terá a morte eterna. O outro é o homem da vida, que busca a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e, como consequência, chegará à vida da glória, a vida da glória junto de Deus, a vida desse banquete nupcial eterno no céu, esta vida em plenitude. E este homem novo, que é criado à semelhança de Deus, segundo uma justiça e uma santidade
verdadeiras deve se conformar com esta ideia, né, que Deus tem do homem novo, do homem verdadeiro. Deus, Ele criou o homem, o primeiro homem, à sua imagem e semelhança. A imagem pela inteligência e a vontade, a alma espiritual e imortal. Temos ali uma imagem de Deus em nós. Criado à semelhança de Deus, pela graça de Deus, que Deus nos deu, que deu ao primeiro homem na sua criação, desde a sua criação, graça perdida pelo pecado e que nós podemos retomá-la por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, criando o homem, Deus tem no seu entendimento o modelo deste homem novo. O modelo que todo homem, para ser realmente santo, deve se configurar, ao qual todo homem deve se configurar. Deus tem no seu entendimento, na sua inteligência, o ideal deste homem. Este homem novo, ele foi delineado pelos mandamentos de Deus, pelos conselhos evangélicos. E este modelo do homem ideal, Deus nos deu concretamente em nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado, o seu Filho, que, tendo a nossa natureza, assumindo a nossa natureza humana, é o nosso primeiro exemplo na prática das virtudes aqui na terra. E Deus nos dá o seu Filho encarnado como modelo para a nossa imitação. E assim, imitar a nosso Senhor Jesus Cristo é viver segundo o modelo que Deus se propôs ao criar o homem e ao salvar o homem. O homem ideal é nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele que nós devemos imitar, a Ele que nós devemos conformar para sermos homens perfeitos. Este modelo de homem perfeito, de homem novo, essa nova humanidade, São Paulo, na sua doutrina, ele descreve com 3 palavras: justiça e santidade na verdade. São as 3 palavras que descrevem muito bem o homem novo. Justiça, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Ou justiça e santidade verdadeiras. O homem novo deve então viver segundo a justiça e a santidade verdadeiras, ou seja, segundo os desígnios de Deus. Não a justiça e a santidade que o homem acha que deve alcançar ou possuir, mas buscar a justiça e a santidade segundo Deus, que são a justiça e a santidade verdadeiras. Essa justiça, ela pode se referir primeiramente às nossas relações com o nosso próximo, os nossos deveres concretos da nossa vida cotidiana, nossas obrigações para conosco, para com a sociedade, para com as pessoas que nos cercam, né? Também se refere à prática da vida cristã toda inteira, colocando em prática os mandamentos, buscando os nossos atos, nossas relações com o nosso próximo, na nossa vida concreta, no nosso trabalho, na nossa vida social, buscando agradar tudo a Deus, fazer a vontade de Deus. E assim nós exercemos a justiça. A santidade, ela se concreta na nossa relação com Deus, né? Nós devemos crescer no seu amor através da graça que é dada por Deus a nossas almas, sobretudo por meio dos 7 sacramentos. E esta santidade, que é a graça de Deus em nós, esse amor de Deus em nós, que deve crescer sempre, deve ser sustentada em nós pelo meio da oração, sobretudo a oração meditativa, que nós podemos fazer todos os dias, oração necessária para conservar intacta esta veste nupcial. O cristão não caminha bem se não tiver uma vida de oração verdadeiramente católica, devota, piedosa, querendo crescer todo dia no amor de Deus, querendo melhorar através da vida de oração, querendo mudar alguma coisa concreta na própria vida. Todos nós temos que mudar alguma coisa em nós sempre. Devemos progredir, né? Devemos buscar sempre
abandonar o homem velho, revestir de Cristo, né? Renovar a nossa mente. E a oração nos ajuda a dar uma clareza na nossa alma para aquilo que nós devemos fazer e nos dá força para colocar em prática os nossos bons propósitos. O cristão que não reza, diz Santo Afonso, é um cristão que não combate. E a vida católica é uma vida de combate e, primeiramente, combate espiritual. E nós sabemos que essa justiça, como diz São Paulo, essa justiça e essa santidade devem ser verdadeiras, ou devem ser justiça e santidade da verdade, ou na verdade. Deve ser a mesma noção de justiça e de santidade que está no homem novo do entendimento de Deus, como Deus quer que seja o homem. E assim a justiça e a santidade serão de fato verdadeiras. A justiça e a santidade só são verdadeiras quando coincidirem com a ideia que Deus tem da justiça e da santidade. E essa justiça e santidade verdadeiras nós temos, né, na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos descobrir qual é a justiça e a santidade verdadeiras para a nossa vida quando nós nos voltamos para nosso Senhor Jesus Cristo e contemplamos nas suas palavras, nos seus exemplos, nas suas virtudes, né, na sua vida como um todo, né, como nós devemos agir como católicos, como filhos de Deus, imitando o Filho de Deus por natureza, que é Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, né, Ele é a verdade, né? Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, a justiça e a santidade só são verdadeiras se forem conformes, né, as que existem em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é, portanto, o nosso protótipo, o nosso modelo autêntico, e que Deus nos deu para buscar e conservar em nossa renovação espiritual pela graça. E assim, se eu me coloco a pergunta, como crescer na santidade, como buscar esta minha veste nupcial, como progredir, como melhorar, eu devo imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender a contemplar na vida de Cristo os exemplos, como nós dissemos no domingo passado sobre os mistérios do Rosário. Contemplando os mistérios do Rosário, nós tendemos a buscar perfumar a nossa vida com as mesmas virtudes de Cristo, né? Também nós devemos, né, buscar admirar Cristo, né, contemplar Cristo por meio da oração, da meditação, para buscar depois concretamente exercer na nossa vida as virtudes de Cristo e chegar a esta santidade e justiça verdadeiras. Em Cristo nós temos a perfeição da caridade, a perfeição da justiça para com o próximo, da perfeita relação com o nosso próximo. Nós temos o exemplo em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a perfeita caridade para com Deus e a perfeita imitação da santidade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é então o modelo do cristão, e nós devemos buscar então, pedir a Deus essa graça de nos conformar sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, para alcançar esta justiça e santidade verdadeiras. E eis aqui, né, a nossa veste nupcial, sem a qual nós não podemos entrar nas núpcias celestes. É o passaporte para entrar no nosso céu, é o que nos aponta, é o caminho do céu e nos abre as portas do céu, né? Se revestir de nosso Senhor Jesus Cristo na justiça e na santidade verdadeiras. Busquemos então essa veste nupcial, esta veste lavada no sangue do Cordeiro, imposta sobre nós no dia do nosso batismo, com esta oração da Santa Igreja, selada com o sinal da cruz de Cristo em nós, veste que nos torna outros Cristos aos olhos do Pai, que nos torna semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Veste que todos nós devemos nos esforçar por guardá-la intacta, conservando esta veste em nós com amor, sobretudo através da oração e através da recepção frequente dos sacramentos, sobretudo o sacramento do grande banquete, o sacramento da divina Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.